E graça e paz, preciosas irmãs. Que alegria ver um público tão mix, mas o público mais bonito aqui, com toda a graça, bondade, fidelidade do Senhor, são vocês, mulheres. E no dia 8 foi comemorado o Dia Internacional das Mulheres, e aqui ficam os votos para vocês de alegria, né, de quão maravilhoso é nós sermos mulheres. Mulheres em Deus, mulheres nessa sociedade tão corrompida. E hoje não podia ser diferente em engrandecer o nome do nosso Deus, porque Ele nos criou, que Ele nos chamou e nos formou como mulheres. Antes de Deus colocar o nome de Eva, né, na mulher, Ele disse que o nome seria mulher. Então, louvado seja Deus por nós, mulheres de Deus. Amém? E hoje o tema do nosso encontro, do nosso culto de hoje, é o valor da mulher em Deus. E deixa eu falar, homens, hoje é o culto voltado mais para as mulheres, mas vocês recebam também a bênção de Deus que o Senhor já liberou sobre a vida de cada um de vocês aqui. Amém? E eu gostaria de convidar vocês, mulheres e homens de Deus, para abrir o texto de 1 Samuel 2:1. Não sei se meu amigo consegue projetar aqui na tela. Perfeito. Abriram a palavra? E diz assim o texto de 1 Samuel 2:1. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. No Senhor minha força é exaltada. Aleluia. Irmãos, todos sabem a história de Ana, mãe de Samuel. Ana não podia ter filhos, mas ela confiava no Senhor. Ela orava com fé. Em todo tempo ela orou ao Senhor, pedindo, clamando por seu filho. E quando Deus lhe concedeu aquilo que ela desejava, o tanto que ela desejava, ela dedicou ao Senhor. Ela foi uma mulher grata ao Senhor. Ela dedicou Samuel ao Senhor. E ele cresceu no templo, ele foi firmado na presença do Senhor, na palavra do Senhor, nos ensinos do Senhor, e se tornou um grande profeta. E as principais características de Ana, que eu vejo, né, ao longo da história de Ana, e que eu quero compartilhar com vocês, mulheres e homens de Deus, a primeira é a que ela era uma mulher de oração. Diante da maior dor da sua vida, que era a infertilidade, Ana se pôs em oração, confiando em Deus. Não necessariamente, mas se a gente for pensar, muitas das vezes, o nosso maior desejo, muitas vezes ele está ligado à dor. Seja a dor de não conseguir naquele momento, seja a dor da frustração por não ter recebido a resposta que a gente esperava de Deus. E Ana experimentava aquilo. Nessa primeira riqueza que me salta aos olhos, na verdade, nessa passagem tão marcante das Escrituras, é que a nossa vontade ela está intimamente ligada com os propósitos do Senhor. A nossa vontade tem uma grande participação para que Deus realize aquilo que Ele tem planejado para as nossas vidas. Porque, assim, a oração, a intercessão, a busca, a entrega, o sacrifício é a minha parte. Do Senhor é a decisão. É a Ele que cabe a resposta, a direção. Cabe a mim e a vocês sempre orar, buscar, confiar, entregar e descansar na direção e na resposta daquele que tem o melhor para nós, o nosso Deus. Ela era estéril, ela tinha dentro de si um grande desejo de gerar um filho, e isso gerou nela uma ação. Ouça. Ela tinha uma resposta negativa. Imagina naquele tempo, se hoje a gente recebe uma sentença,
Nós já ficamos abalados. Você imagina naquele tempo que não tinha recursos, não tinham possibilidades, ela tinha uma sentença negativa. Diante disso, ela tomou uma posição que eu desejo que nós, mulheres aqui, também tenhamos essa posição como Ana, porque, na verdade, nós somos muitas vezes levadas pelos nossos desejos e as nossas vontades, e que nem sempre estão de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, de acordo com aquilo que o Senhor tem de vontade para as nossas vidas. E o que nos leva a isso? Frustrações, ansiedades, crises, pânicos. Muitas vezes a gente entra nesses conflitos por devidas razões, são essas. E eu gostaria de fazer nós, mulheres de Deus, e os homens aqui, refletir de verdade. Quais têm sido os sonhos, os desejos mais íntimos nesses últimos dias que tem colocado no nosso coração? Quais têm sido esses sonhos? Esses sonhos têm levado a gente a nos humilharmos diante da presença do Senhor em oração, em busca, em clamor? Ou só tem agitado o nosso coração e nos deixado mais ansiosos? Ou tem nos tirado do foco, que é estarmos no centro da vontade do Senhor? O texto de Isaías 1,19 diz assim, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Consegue pôr, Robert, o texto? Diz assim, se quiserdes, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes, o querer mais ouvir gera uma consequência. A ação de Deus. Vamos experimentar o melhor desta terra. Ouvir diz respeito a sujeitar-se à vontade de Deus. Ouvir quem? As opções da internet, os aconselhamentos dos amigos do trabalho, que nós podemos desabafar momentaneamente, né? Ou literalmente ouvir aquele que tem o melhor para as nossas vidas, que tem o melhor para nós. E sujeitar-se é sinônimo de seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade sobre a minha vida. Isso é a verdadeira sujeição à vontade do Senhor. Amém? Quantas vezes nós oramos para que o céu venha sobre a nossa vida? E quantas são as vezes que o céu vem sobre nós e nós estamos muito ocupados com os nossos afazeres, com a nossa correria do dia a dia, com as 1000 coisas que nós temos que fazer e realizar durante as 24 horas, que muitas vezes não parece não ser suficiente. Quantas vezes Deus tem gerado dentro de nós Samuel, sonhos, planos. E nós? Nós temos consagrado os sonhos que o Senhor tem colocado ao nosso coração? Ou tem sido um acúmulo de informações juntamente com o dia a dia corriqueiro que nós temos recebido de informações na nossa mente? E querer diz respeito à nossa vontade. Como isso se aplica no nosso dia a dia? Nos nossos afazeres, na nossa realidade atual? A promessa é que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Mas Ele estabeleceu princípios que não podem conflitar com a natureza de Deus. Qualquer querer que você quer para a sua vida nesses dias, tem que estar em acordo com a vontade do Senhor. O dele que é bom, o dele que é perfeito e agradável. E o nosso? Satisfaz a nossa vontade verdadeira? Ou é só momentânea? Porque a gente sempre está querendo mais. A gente sempre quer mais, a gente hoje se satisfaz com isso que a gente recebe, mas daqui a pouco a gente já quer uma coisa maior, uma coisa diferente. Mas a de Deus, não. A de Deus, não. E Ana desejou algo que estava de acordo com a vontade de Deus. Amados, e aqui não é só para mulheres. Igreja, tudo que nós desejamos, tudo que nasce no nosso coração de vontade, nós precisamos discernir se aquilo está de acordo com a vontade de Deus. E como isso? Tudo aquilo que te tira do foco, do centro da vontade de Deus, não é o melhor para a sua vida.
E Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos faz seres pensantes. Nós somos criados à imagem e semelhança dEle, justamente para que nós possamos ter o poder da decisão de eu quero isso para a minha vida, é a minha vontade carnal ou é a vontade do meu Pai que está sobre mim e eu tenho o poder de dizer sim ou não. A segunda riqueza que eu extraí desse texto, desse pequeno texto de Ana, de quando ela ora e o coração dela se exalta de alegria, é que a vida dela nos traz a realidade de uma fidelidade verdadeira ao Senhor. Ana não buscou outros caminhos para obter o seu milagre. Ela não buscou atalhos. Ana buscou o único caminho para realizar o sonho do teu coração. Ela consagrou ao Senhor, ela buscou, ela chorou, ela se humilhou, ela se entregou verdadeiramente àquilo que ela tinha, de anseio e de desejo. E experimentou o que Jesus declara lá no texto de João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho gerou vida naquilo que estava morto para Ana. O ventre dela era infértil. Era terra seca. Não nasce nada em solo seco, sem vida, sem adubo. Mas ela buscou o único que poderia fazer germinar o sonho do coração dela, o Senhor. E mesmo tendo a rival lá na casa dela, Penina, lembra? Que era a esposa do... Também, Penina era fértil, tinha filhos, muitas das vezes zombava dela, afrontava. E Ana permaneceu fiel ao seu esposo, honrando ele em todo o tempo, e permaneceu fiel ao Senhor. Ana foi fiel a Deus, ao seu marido, e ela não se moveu da posição. Deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus para a sua vida nessa manhã. A fidelidade ao Senhor, ela te prepara, ela te eleva a lugares excelentes e excepcionais em Deus. Não é por força, não é por apenas sacrifício humano, mas é a fé. A nossa fé, ela tem a capacidade de nos levar em locais e ambientes que o Senhor prepara para nós de forma excelente, que aos nossos olhos natural a gente não consegue nem pensar em chegar. Quando nós nos colocamos em posição de filhas do Altíssimo, de cordeiras em Cristo, nós somos levadas a esse patamar. Quando o Dodô, hoje aqui, antes de me passar a palavra, ele disse que, desde outra época, a gente já exercia o ministério de liderança, mas o Senhor me trouxe também a lembrança que, antes disso, antes do ministério mesmo pastoral, que assumimos a partir de 2010, em 2008, nós estávamos fazendo parte do Ministério de Jovens, e jovem é aquilo, né? Se para nós, adultos, né, mais velhos, o mundo, muitas vezes, passa muitas atrações, entretenimentos, você imagina para o jovem. O jovem ele fica alucinado com tudo que é produzido lá fora. Então, nós tínhamos um grupo de oração e, muitas das vezes, nós colocávamos cadeiras e banquinhos e aguardávamos ansiosamente aquele horário do grupo de célula chegar. E muitas foram as vezes que só, sabe quem estavam lá? Nós e o Senhor, cadeiras vazias. Sabe o que nós fazíamos diante daquele cenário? Nós nos ajoelhávamos e clamávamos por cada cadeira. E nós orávamos por cada jovem que estavam ali, naquele grupo, mas que estavam ausentes daquela presença, daquela reunião. E Deus foi fazendo a obra. E sabe qual que é a resposta disso? Esta igreja. Esta igreja, a Igreja do Galileu, antes de nascer no nosso coração, nasceu no sonho do plano do Senhor. Porque quando Ele nos chamava para orar por vidas, por famílias, por jovens, por mulheres, por gente que a gente nem conhecia quando eu estava em hospital, toda vez que eu adentrei no hospital para socorrer a minha filha, ou estava com Samuel, ou seja, por qualquer outro motivo que me levou lá, eu sempre orava por uma criança, por uma família. Eu nunca adentrei num local que eu não levasse a presença de Jesus.
E a Igreja do Galileu é justamente isso. Se essas cadeiras aqui, ó, hoje estão com vocês aqui presentes, é porque foi resposta de oração. Foi um processo de fidelidade que meu esposo e eu experimentamos ao longo desses anos. E é com muita alegria que nós vemos hoje. E, da mesma forma, o prédio. Eu não sei se vocês têm a lembrança de como essa estrutura aqui era morto, era feio. E, muitas das vezes, eu entrei aqui dentro e olhava assim, eu falava assim, meu Deus, o Dodô está vendo coisas diferentes, eu não estou conseguindo enxergar isso que ele está me falando, da parte estrutural, né? E é assim as coisas do Senhor. Quando nós deixamos de olhar somente por vista e por fé, o Senhor vai fazendo muitas coisas, muito mais além. Porque aquele que é fiel sobre o pouco, sobre o muito também é colocado. Amém? Bom, fidelidade de longe, a gente presume. A gente pode olhar e falar, nossa, aquela mulher é fiel a Deus. Aquela família é crente mesmo. Mas sabe quando que a fidelidade ela é atestada? Quando você está de pertinho com a pessoa. Quando você passa no fogo. Quando você recebe os nãos de Deus. Quando você recebe os tempos de parada do Senhor. Cuidado com a aparência. Cuidado com a aparência e com os rótulos. Porque a crise ela tem a capacidade inédita de mostrar quem tem raízes em Jesus. E vocês têm raízes em Jesus. Independente do tempo que vocês venham experimentar, seja ele bom ou não, seja tempo de respostas, tempo de ausência de respostas, vocês têm raízes em Jesus. Amém? Amém. Mas lá no processo de Ana, no sonho, ela adorava. Ela louvava no templo. E, muitas vezes, ela adorou em lágrimas. Já teve tempo de você não conseguir nem abrir sua boca para orar? Que as suas lágrimas vinham mais do que palavras, do que pensamentos? O Senhor conhece o valor da sua lágrima. Você sabia que a sua lágrima é oração? No trono de Deus? Porque Ele te conhece, Ele te criou, Ele te formou. Ele sabe tudo o que você pensa, o que você imagina, o que está no seu coração, a intenção do seu coração. E era assim com ela. Lá no texto de 1 Samuel, o versículo 12 e 13, diz assim, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, enquanto ela continuava, continuamente, seguindo, exercitando aquilo, Eli observava a sua boca, e como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então, até Eli pensou que ela estivesse embriagada. Muitas vezes nós somos observados, e é na prova que nós somos evidenciados em Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente não vai sofrer? Claro que vai. A gente é carne. O Senhor conhece a nossa limitação, sabe a nossa realidade, sabe a nossa estação. O que eu estou querendo dizer é que nós vamos estar firmados no Senhor, seja chorando, seja sorrindo, seja com sim, seja com não. No dia bom, no dia mau, nós estamos em Jesus. Não vamos sair da posição. E por essa razão, no Dia Internacional da Mulher, que foi o dia 8, mas hoje, no culto das mulheres, e todos os dias são os nossos dias, homens e mulheres, todos os dias são os nossos dias. Porque o Senhor nos criou e nos deu uma grande missão, e de pregar o Evangelho, e de fazer discípulo. E hoje, no culto dedicado às mulheres, eu gostaria de pedir que a igreja, as mulheres, ficassem de pé, nesse momento. Quanta beleza, né? Vocês são admiráveis. Vocês são meninas dos olhos do Senhor. Mulheres de oração. Mulheres intercessoras. Mulheres cheias de fé. Porque o Espírito Santo é que enxerta a fé em vocês. Mulheres que, quando passam no vale, são lembradas que o Senhor é contigo em todo o tempo. Que nada vai causar mal a vocês. Porque o seu ajudador, aquele que te guarda de dia e de noite, inclusive quando você dorme,
que sabe dos teus planos. É Ele que te sustenta, é Ele que te livra. E eu quero pedir também que os homens, seja esposo, amigos, sejam filhos, possam também estar de pé, porque eu quero propor um exercício de fé aqui, nesse momento. Sempre se escuta dizer, né? Que por trás de um grande homem, por trás de um grande homem, tem uma grande mulher? Não. Ao lado de um grande homem, tem uma mulher de oração, tem uma serva do Senhor. Ao lado de um homem, tem uma mulher poderosa mesmo, empoderada, não das coisas do mundo, dos valores mundanos, mas cheia do poder, empoderada do Espírito Santo de Deus. E eu quero pedir aqui, propor esse exercício, onde você, mulher, vai orar a Deus no secreto, aí na sua intimidade, no seu coração, junto comigo, e que você, homem, seja esposo, marido, esposa, possa colocar a mão, e aqui no caso do pôr a mão sobre mim também, e declarar todas essas virtudes que a gente viu no texto de Ana. Mulher de oração, mulher fiel, fidelidade ao Senhor, independente do tempo que ela vai viver. Mulher intercessora, mulher guerreira, porque as nossas forças, a nossa guerra, a gente não precisa ser na força do nosso braço. É na força da nossa oração ao Senhor, é do nosso joelho no chão, é da nossa entrega de coração e alma e espírito. Eu gostaria de orar por vocês, mulheres, e por vocês, homens, que têm a oportunidade de ter uma mulher de Deus ao seu lado. Mulher que o mundo desqualifica, porque ele entende que a mulher, a ajudadora, né, ela é a submissa, que ela está sobre os pés do homem. Mas não, ela está ao lado, levantando e sustentando o homem, porque a mulher ela tem o poder de mudar e transformar ambientes. Ela pode trazer tanto bênção quanto maldição para a sua casa. A palavra de Provérbios diz isso, afirma isso. Que a mulher ela pode estruturar um lar ou ela pode pôr em ruínas. Então, eu quero que você, como homem, declare também sobre a vida da sua esposa, da sua mãe, da sua irmã, da sua amiga, das mulheres de Deus dessa igreja. Porque nós temos um grande trabalho. Os homens estão à frente, mas nós estamos ao lado para fortalecer em todo o tempo. Nós temos essa sensibilidade diferenciada mesmo, do trato, do amor, do olhar diferenciado, da sensibilidade. O Senhor nos deu isso. Isso é um grande presente. Então, eu gostaria que vocês, mulheres, fechassem os olhos. E vocês, homens, coloquem a mão na autoridade que o Senhor já confiou a vocês. Para cuidar, amar e servir, porque a mulher ela precisa ser amada, direcionada e guardada. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por essas mulheres de Deus. Que essas mulheres sejam guardadas na tua presença, livre de todo o ataque na mente, no coração. Que elas sejam, Pai, sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus em todo o tempo, para guardar a sua palavra, para seguir, Senhor, os passos diante da tua presença. Que independente das setas que Satanás se levantou sobre ela, elas caiam agora no nome de Jesus. Que o corpo delas sejam fortalecidas, que o corpo delas sejam guardados no Senhor, o coração delas seja o seu manancial de vida e a mente cativa a Deus em todo o tempo. Sejam mulheres firmadas na oração, firmes na fidelidade, independente da estação que estejam passando. Sejam fiéis, Senhor, verdadeiras, adoradoras. Porque, Senhor, é impossível nós termos intimidades com um Deus grandioso, como é o nosso Deus, e não crescer em reverência. Que elas sejam, assim, tementes ao Senhor, sábias em todo o tempo, no falar, no agir. O olhar delas sejam santos, guardados e purificados. E que sejam esses homens, Pai. Sejam esses homens intercessores dos seus lares, das suas esposas, das suas amigas, que eles olhem para a mulher como ajudadora idônea, como aquela que faz a diferença. E eu oro aqui, Pai, pedindo que cada cadeira, Pai, que aqui está ausente,
que o Senhor envie mulheres de oração, mulheres que transformam corações, vidas, famílias, e homens, Pai, que sejam levantados como reis, sacerdotes e profetas. Aqueles que ainda não sabem disso, que não exercem a autoridade do poder de Jesus, isso que foi colocado sobre eles, que eles recebam da parte de Deus entendimento e clareza. E nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos por todo este cuidado na vida das mulheres e dos homens de Deus. Amém. Amém. Amém, igreja. Que maravilhoso, né? Nós sabemos, pode se assentar. Quão maravilhoso é nós sabermos a nossa posição em Deus. Que ninguém aqui entre em conflito de interesses, de competições. Nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos ter este coração entregue mesmo nisso, a humildade de reconhecer. E como está descrito, né? É necessário que o Senhor cresça e que a gente diminua na presença dEle, amando e servindo. Amém? Pastor Dodô, meu esposo, amado. Que bênção, queridos, que bênção. Uma ministração. 3 lições que a gente tirou aqui da vida de Ana. Ana era uma mulher de oração. Ana era uma mulher fiel. E Ana era uma mulher que adorava em todo o tempo. Então, veja que aqui você tem 3 caminhos a trilhar nesses próximos dias. As mulheres da igreja do Galileu são um diferencial na vida da igreja. O ministério que vocês exercem aqui, a importância que vocês têm, é imprescindível para que a gente possa atingir o alvo de alcançar esse bairro e todas as famílias aqui do Jardim Arise. Então, vocês são empoderadas. Sabe por que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro para uma mulher? Para Maria? Sabe por quê? Porque se fosse para um homem, ele ia deixar ali ele ia ficar ali. Se fosse um homem, tontinho, ele ia chegar lá, não me detém. Primeiro que, olha só como a mulher, ela tem um poder de persuasão, né? Jesus diz para ela, não me detenhas porque eu ainda não subi ao Pai. Olha só, se fosse o homem, talvez a conversa ia ser assim, não, o céu está bonito, né? O tempo está bom, será que vai chover hoje? E aí, Jesus, como é que foi? Como é que está? A mulher não, rapidamente ela sai correndo e ela entra naquela casa e ela divulga, compartilha a notícia com todos os discípulos. Então, Deus deu um dom natural para você, mulher, que é para você falar. Você não entendeu? Vou repetir. Deus deu um dom natural para você, mulher, que é para você falar. Você não pode se calar, você tem que falar lá na sua casa, no seu trabalho, falar para as pessoas, falar para o seu marido, aquilo que você vê de perigos para a tua casa, aquilo que você vê que não vai bem, aquilo que você vê que pode melhorar. Deus chamou você para falar.